Pronto, estamos ao vivo, começando mais um dia. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de evangelização, mais uma manhã de viver a glória, a graça que o Senhor tem por nós, a graça que chega até nós e a glória que nós acessamos através da intimidade que nós temos com o Pai. A glória que vem, que nos alegra, a glória de viver junto de Jesus Cristo, a glória de seguir os passos de Jesus, a glória de aprender cada dia mais, cada palavra, cada ensinamento, nós podermos aumentar o nosso nível de sabedoria, de conhecimento, de entender mais sobre esse mundo espiritual, esse mundo junto de Jesus Cristo. Essa é a ideia. Todas as segundas e todas as sextas-feiras nós estamos aqui preparados, prontos para passar uma mensagem para todos aqueles que abrem o seu coração para viver esse dia, esse momento especial. Fala, João, Deus abençoe você e sua família, irmão. Tamo junto aí. Mais uma sexta-feira, que Deus abençoe vocês aí. E aí nesse dia de hoje, que se inicia, já aproveitando aí, eu vou deixar o vídeo depois gravado no YouTube, então quem quiser depois, vou deixar o link aqui, quiser entrar lá no YouTube, quem está no Instagram, curtir lá o vídeo, compartilhar com a galera, mandar para mais gente aí, para que esse movimento, para que a palavra de Deus, essa experiência, ela chegue para mais pessoas, né? Possa atingir mais pessoas, mais corações, assim fazer com que esse evangelho ele não se perca jamais, assim como não se perdeu desde lá do início, desde do início das escrituras até os dias de hoje. Nós vivemos as palavras, entendemos as palavras, adquirimos o conhecimento e assim nós vamos caminhando na nossa trajetória. Até os dias de hoje nós estamos aprendendo ainda através dessas palavras milenares. Valeu, irmão. Ó, o João mandou aí, ó, amém, para nós todos aí. A Thaís que entrou também, que Deus abençoe você e sua família. E aí, então, todas as segundas e sextas-feiras nós estamos aqui até o dia 31 de dezembro. E aí, depois do dia 31 de dezembro, novos projetos, novas ideias, novos ambientes, novas frequências, né? Então, até esse dia nós estamos comprometidos com essa missão. Isso o que Deus colocou para nós, colocou para mim, para minha família. E quando eu falo para nós é porque a minha família está envolvida, porque precisa haver um entendimento também dentro da nossa casa, né? Então, esse é o horário da live, então todo mundo respeita, né, o momento, o ambiente, para que isso aconteça. Então, eu sempre gosto de colocar, né, nós estamos aqui, então nós, eu, a minha família, Jesus Cristo que está nesse ambiente, o Espírito Santo que habita aqui e que traz para dentro desse lar a paz que excede todo entendimento. Eu estava aqui agora de manhã, falei, poxa, qual que vai ser o tema da mensagem? E aí, todas as vezes, né, assim, todos os dias a gente vai estudando e vai se preparando para o momento, né? E até o momento de iniciar a live eu não tinha ainda o tema. E aí eu falei, cara, preciso do tema. E aí eu parei por por alguns segundos, né? E aí comecei a conversar com Deus, Senhor, eu não vou começar essa live se eu não tiver o tema. E aí veio assim a palavra, a paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que excede, a paz que ela vai além daquilo que nós compreendemos. E aí, para que nós tenhamos essa paz, nós precisamos alinhar tudo dentro da nossa casa, na estrutura que nós vivemos, para que nós possamos estar em conexão direta com Deus, em conexão direta com Jesus Cristo e o Espírito Santo, com a Trindade eterna
que vem diante de nós, sobre nós, e nos faz melhores nesse dia, melhores nesse caminho, com mais tranquilidade, com mais paz na nossa vida. E aí, já indo para a palavra, começando aqui hoje, que a gente está... Esse é outro ponto, né? Eu tentando entender esse ponto, essa parte de nós perdermos a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, né? E aí eu fiquei refletindo isso, pensando como é possível alguém que caminha na fé, alguém que se diz ser um cristão, perde esse acesso, perde essa conexão com Deus. E na hora sim veio uma tristeza dentro do meu coração, dentro da minha alma, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, o sentimento era um sentimento de vazio naquele momento, na minha oração, e eu falando com Deus, eu não quero, Senhor, perder esse acesso, eu não quero perder essa conexão, porque isso me completa, né? Esse é o sentimento que eu tenho. Quando eu estou orando, eu me sinto completo. É muito mais do que se eu tivesse ganho um prêmio numa loteria. É uma plenitude que ela não se esvazia. O dinheiro, as coisas do mundo, elas passam e de um momento para o outro nós já queremos algo diferente, algo mais. Mas na conexão com Deus, na intimidade com Deus, nós nos sentimos plenos a todo tempo. Basta a gente querer buscar, basta querer procurar a Jesus Cristo, a Deus, que a gente vai vivendo essa plenitude. E ali naquela oração eu falei para Deus assim, falei, Senhor, que eu nunca perca essa interação, esse acesso. O que eu preciso fazer? E aí veio assim, leia o livro de Pedro, leia o livro completo de Pedro e sinta ali o que você precisa fazer. E aí, já no início do livro de Pedro, que Pedro diz, caminhe direcionado, caminhe junto e tenha fé, viva a fé diariamente. E o apóstolo, ele deixa um ensinamento para nós, para que nós possamos viver, e isso não é algo que eu vou caminhar diante de Deus, tendo fé em Deus. Isso não é algo que eu vou fazer hoje e não vou fazer amanhã. Eu preciso fazer todos os dias. E todos eles, Pedro, Paulo, todos eles, né, que a gente está estudando aqui também na Bíblia, começamos Romanos, e Paulo também fala para os romanos, para que eles caminhem debaixo da fé, sobre a fé, direcionado com o olhar para que Deus possa orientá-los, para que Jesus Cristo seja o guia. Então, todos eles vão dizendo isso, e naquela oração me veio isso, eu falei, opa, eu preciso ler o livro do apóstolo Pedro. E aí, esse livro, ele deixa claro, todos os dias você precisa orar, todos os dias você precisa vigiar, todos os dias você precisa se conectar com Deus, para que você viva todos os dias a plenitude que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu dia. Quão especial é o nosso dia. Desde o momento que nós iniciamos, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, que nós nos damos conta que estamos respirando, que estamos sentindo o ar, o ambiente, o lugar onde nós estamos, que nós estamos percebendo a energia do nosso corpo, para que nós possamos dar o primeiro passo do nosso dia. Quão importante é nós podermos viver esse dia de uma forma intencional,
Primeiramente, colocando Deus no nosso caminho, vivendo a plenitude que Deus tem na nossa vida. A maravilha, Deus é uma fonte inesgotável, é uma fonte que não para, que não tem preguiça, que não cessa. Outro dia a gente estava indo dormir, e aí eu falei para Lara, né? Estava falando com a nossa filha, eu falei: olha, filha, fecha os olhinhos para você dormir. Jesus Cristo vai dormir junto com você. E ela falou assim: mas Jesus não dorme. Aí eu falei: Jesus não dorme. Ela falou assim: Jesus fica com os olhos bem abertos. Eu falei: com certeza. Os anjos e todos os santos, todos aqueles que estão direcionados aqui nesse quarto agora para dormir junto com você e te proteger de tudo que é mal. Aí eu achei interessante, né? Porque Deus, ele não dorme, Deus, ele não para, ele não tem medida. Apenas pela percepção dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso consciente, é que nós ficamos: mas nós precisamos, Deus dorme, Deus não dorme, Deus é isso, Deus é limitado. Não é. Mas se nós entendemos o real sentido, quem realmente é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade eterna, Deus que desde a criação, Jesus Cristo que desde lá de trás já estava junto do Pai, eles não param em momento algum. E aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, vamos entrar aqui na palavra e aí a gente vai refletindo o que essa palavra traz para esse dia de hoje. E aí diz assim, no versículo 13, então abra também na sua Bíblia e veja e leia junto, acompanhe. Depois, sempre algo que eu aconselho, né? Abra e leia, reflita, você numa intimidade com Deus, entendendo essa passagem, criando a imagem do ambiente, do momento, para que isso realmente faça sentido na sua vida. Porque não basta só, eu estou acompanhando. Muitas vezes a gente tem isso, né? Eu vou acompanhar e passou e pronto. E aí a gente não grava, a gente não mentaliza, não memoriza isso. E aí na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, preparando a mente de vocês, preparando a cabeça, a estrutura da alma, né? A mente é alma, mente e alma são a mesma coisa. Então, preparando a estrutura da alma de vocês, sede sóbrios. E aqui não está falando só de sermos sóbrios, se nós colocarmos nos dias de hoje, sobriedade no ponto de usar algum alimento ou algo que vá nos tirar da nossa essência, né? Da nossa consciência. Não é sobre um entorpecente, uma bebida ou algo que vai nos tirar e vai tirar a sobriedade de nós. Hoje em dia, as distrações do mundo, elas acabam tirando essa sobriedade que nós temos, e a sobriedade, nesse sentido, ela é importante para que nós possamos ter realmente uma intimidade com Deus. Porque não tem como nós querermos buscar, nós estarmos em oração com Deus, mas não estarmos 100% focados, direcionados, vivendo aquele momento. Em alguma parte, em algum momento, nós vamos perder alguma coisa, algum fragmento daquela oração vai se perder, ou algo não vai ter total sentido.
Então, a sobriedade, ela está em nos afastar dos pensamentos da nossa vida, do nosso dia a dia, porque senão nós não temos 100% na nossa oração. É tirar as distrações, os equipamentos, né, que hoje existem, os equipamentos eletrônicos, tantas coisas, música, as pessoas falando, nós nos refugiarmos num ambiente tranquilo para podermos ter a sobriedade na nossa oração. Então Pedro alerta aqui para que nós tenhamos essa sobriedade e fiquemos prontos, estejamos prontos até o fim, até a volta de Jesus Cristo, na onde ele vai se revelar. Ou seja, quando Jesus voltar, todos nós precisaremos estar preparados, assim como as noivas, né, que estavam ali caminhando, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E no momento em que Jesus volta, no momento em que os noivos chegam, falta o óleo e elas perdem o acesso. Elas perdem a oportunidade da vida delas. E aqui, mais uma vez, nesses exemplos, Pedro vem dizer para nós aqui, estejam preparados. E no versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Ou seja, não carregando aquelas coisas que vocês carregavam, que eram coisas erradas, mas buscando na obediência viver algo glorioso na vida de vocês. E no versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro diz aqui, mostra para nós que viver uma vida de santidade conforme Jesus foi santo. Mas não tem como, somente Jesus foi santo. E aí esse é um colchãozinho de carinho que nós queremos dar para nós mesmos, para não fazermos as coisas que nós precisamos fazer. Esse é um conselho para nós mesmos que nós damos. Mas Jesus, e isso eu fico olhando, eu falo, cara, mas espera aí. Sim, Jesus, na essência, é difícil nós sermos como Jesus. Mas se nós ficarmos dando a desculpa de que somente Jesus foi glorioso, somente Jesus foi, ninguém é igual a Jesus. Mas se Ele está convidando nós para sermos como Ele, por que nós não podemos ser como Ele? Por que nós precisamos ficar criando desculpas para não viver aquilo que Jesus foi, os exemplos que Ele foi? E Ele não está falando, vocês precisam ser, ser um ser inestimável, sem pecados e nem nada mais. Não, pelo contrário, além de tudo, Ele já morreu para justificar os nossos pecados. Ele já deixou isso. Ele só está pedindo aqui: ei, sejam um comigo. Sejam caminhem conforme os exemplos que eu deixei aqui para vocês. E aí, nesse dia, nós estamos aqui acompanhando isso, né? E vivendo essa maravilha, porque Jesus, Ele é um conosco. E aí aqui no versículo 17 diz assim: e se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Aqui, durante o tempo da vossa peregrinação, ande aqui em temor. Por quê? Porque
se nós não estivermos, e não é um temor de, nossa, você precisa ter medo e tal, não, é o temor de você precisa vigiar a todo tempo, porque o mal, ele tem, nossa, é uma coisa que você está caminhando tudo bonitinho, tudo certinho, de repente, por uma fração de segundo, você perdeu a atenção e pum, aí acontece alguma coisa, você cai num erro. Por quê? Porque nós somos falhos e nós precisamos estar todo momento, conforme o apóstolo Pedro diz, andem a todo tempo no temor. E aí no versículo 18, porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Isso aqui é tremendo. Versículo 18 e 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Vocês foram redimidos com coisas... não fostes redimidos, né? Com coisas corruptíveis, ou seja, vocês não foram justificados, o que vocês estão passando não foi dado por comprar através do dinheiro, mas foi dado pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, continuando aqui, o qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo, ou seja, já estava aqui dizendo aqui, né? Fala, João, quer entrar aí, mano? Se quiser entrar, nós coloca aqui na missão, hein? Já participa aqui da live aqui, cara. Não tem erro, não. O espaço ele está aberto. E para quem quiser ir, ó, também, fique à vontade. Pode chamar que a gente faz aí junto. Uma live, faz um estudo. É tudo para nós, cara. Tudo para a gente poder edificar esse momento, esse tempo, esse evangelho que Jesus tem aqui. E aí no versículo 21 diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus, ou seja, Pedro já diz aqui, ele já sabia de tudo que havia acontecido, que Jesus já estava lá, com base nos documentos, com base nas escrituras, ele já sabia. Jesus, desde o início, está junto do Pai. E aí ele coloca aqui, o qual foi verdadeiramente pré-ordenado. Ou seja, a vinda de Jesus já estava certa. Só estava ali, ó, esperando, né, aguardando o momento certo para que Jesus voltasse. E Deus, na sua misericórdia, ele é tão extraordinário que eu fico imaginando assim, né, os passos. Deus olhando a vida, olhando o tempo, os tempos, né, cada tempo, cada momento, cada povo, cada situação que está acontecendo. E aí ele compreendendo a situação de cada momento. E Deus já se antecipa, né? Ele já tem no percurso, na nossa vida, ele já se antecipa. Deus, ele se antecipa em tudo. Ele já tem toda a clareza dos tempos, né? Do que vai vir, do que vai acontecer, quando vai ser, o que precisa ser feito. E diante de tanta coisa que estava acontecendo, pois ele falou: eu nunca mais vou destruir a terra, né, os seres humanos, depois do dilúvio. E isso é algo que eu fiquei olhando nessa leitura, e eu fiquei tentando extrair. Eu falei, poxa, mas e aí? E aí Deus, ele fala, Deus, ele cumpre as suas palavras. Nós é quem não cumprimos.
Aquilo que nós colocamos para fazer, nós não cumprimos. Nós temos o hábito de procrastinar, de não fazer. Mas Deus, Ele é plenitude, Ele é justo. E aí Deus olha e fala assim: puxa, o negócio está tão bagunçado, eu preciso fazer algo. E aí Ele coloca Jesus Cristo no meio dessa jornada, no meio desse caminho, para que Jesus fosse um exemplo para nós. E aí, a partir desse tempo, a partir desse momento, nós precisaríamos ter novas formas de viver, de ver, de entender, de seguir. E seguir a quem? Seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, que foi um exemplo vivo. As pessoas não enxergam a Deus e não sabem quem é Deus, mas veio Jesus, e nós sabemos quem Jesus é, porque Ele se fez carne, um ser espiritual, um ser divino que se fez carne, e que habitou entre nós, e que foi um conosco, e que ensinou através dos exemplos, através das palavras, através dos direcionamentos para nós. Ele foi especial na nossa vida, e assim Ele trouxe-nos tanta sabedoria e nós desperdiçamos isso. Então Deus envia Jesus Cristo, e Pedro relata aqui. E aí no versículo 21: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, ao amor, não fingindo dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com um coração puro. Ameis uns aos outros com um coração puro. É isso o que Deus nos convida, né? Através dessa... Deixa eu só arrumar aqui. Boa. Através da carta do apóstolo Pedro, através da escrita que ele deixou, ele também nos convida a viver uma vida de amor, de união, uma vida onde nós enxergamos no nosso irmão a felicidade, e a felicidade ela vem de Jesus Cristo. Ou seja, se nós estamos enxergando a felicidade no nosso irmão, nós estamos enxergando Jesus no nosso irmão. Nós estamos enxergando o Espírito Santo que habita nesse irmão através da felicidade. Aí a gente pensa assim, né? Mas essa pessoa é tão esquisita, essa pessoa é tão arrogante, essa pessoa é tão feia. Deus não fala para você enxergar a beleza, as qualidades, o que essa pessoa carrega. Deus fala para você enxergar lá no íntimo dela. Ei, enxergue lá dentro, que lá existe um ser espiritual que habita ali, que é muito grandioso. Aí você olha e fala, nossa, cada pessoa é um filho amado, aquele que eu tenho muito alegria, muita felicidade. Por quê? Porque Deus nos orienta a viver olhando para o nosso irmão com alegria. E aí, purificando, né, com o coração puro, ou seja, todos os dias nós precisamos purificar o nosso coração dos erros que nós cometemos no dia anterior, para que nesse dia que iniciamos, o nosso coração ele esteja limpo, pronto para ser usado, para ser colocado num caminho e fazer a obra que precisa ser feita. E no versículo 23, nós estamos fechando aqui, diz assim: tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
que vive e permanece para sempre. A semente que veio, ou seja, não foi de uma forma tradicional, foi de uma forma espiritual, uma forma que excede o nosso entendimento. Pois na nossa visão só existe uma forma de uma criança ser gerada, através da relação entre o marido e a esposa, ou do homem e a mulher, do jeito correto, o marido e a esposa, de uma relação onde a semente que o homem carrega vai introjetar no ventre da mulher e ali ela vai germinar. Como uma semente que nós colocamos na terra e ela é destruída, ela se destrói para gerar uma nova vida, é a semente que o homem coloca através do sêmen, do espermatozoide dentro da mulher, e esse espermatozoide ele morre, ou seja, ele muda a sua gene e ele gera uma vida, gera um ser, um filho, mais um filho. E ali Jesus é gerado através da semente que Deus colocou dentro da mulher. Precisava de alguém, de uma mulher. Precisava da terra, do solo fértil. As sementes que foram plantadas e que deram frutos, Deus colocou na terra e entendeu ali. Vamos criar o ambiente, a sistemática aqui, o ciclo de como vai ser. E aí Deus prepara a terra. Eu fico viajando, nossa senhora. Eu fico pensando assim, como foi Deus criando as plantas? Aí ele olhou, não, eu preciso ter uma união aqui, uma conexão. Então a terra, e aí precisa ter uma semente, que a partir dessa semente vai nascer os primeiros galhos, e aí vai nascer as folhas, e a terra está ali, nutrindo essa planta, essa semente, e essa semente já não é mais semente, agora são raízes que se aprofundaram, e essas raízes vão trazer os nutrientes e toda a água que ela precisa para crescer e germinar. E aí eu fico imaginando assim, Deus criando as coisas, e eu falo, cara, que doideira, que doideira, que é, desculpa, que é imaginar isso, as coisas sendo desenvolvidas, né? Porque não é construído, é sendo desenvolvidas. Tudo que se desenvolve é o que veio da criação. E aí eu fico viajando nisso. Eu falo, puxa, que coisa extraordinária. Que extraordinário que é entender e poder enxergar conforme Deus enxerga as coisas. Como é bom viver isso. E aí, eu estava falando da semente, já viajamos aqui, já entrou em outra coisa, mas Jesus ele foi colocado dentro do ventre materno, ou seja, a semente, ele é um ser espiritual, ele foi convertido num ser humano. Através dessa semente ele foi gerado num processo natural, ou seja, não teve você é um ser extraordinário, vamos colocar você lá, Jesus Cristo, e não precisa vai passar por todo o processo de crescer as pernas, os braços, os órgãos, os olhos, a cabeça, o cabelo, tudo. Processo de ensinamento, de aprendizado, da sua estrutura de vida, tudo. Eu fico imaginando essa outra coisa, né? Deus, a reunião, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos ali organizando, né, a cena. Como que nós vamos fazer tal? Não, mas precisa fazer assim, precisa ter assim. Como se fosse a nossa mente pensando, né? Só que a mente de Deus é uma mente extraordinária, como eu já disse aqui.
Aí eu fico pensando, poxa, será que eles fizeram uma reunião para definir que Jesus Cristo iria vir, que Jesus seria isso? Mas os profetas já haviam dito isso. Então Deus já estava preparando o caminho, e Jesus já estava acompanhando tudo. E aí Jesus chega no momento certo. Mas Jesus não pode entrar de qualquer forma, de sopetão, de sorrateiro ali naquele momento, naquela festa. Não, ele precisa passar por todo o processo para entender. E aí precisa entender como um ser humano, não como um ser espiritual, para entender a humanidade realmente. E aí eu fico viajando nossa, hoje tá difícil, hein? Uma viagem na maionese que tá... Mas é assim que nós enxergamos uma vida fora dessa vida, uma vida onde a plenitude ela existe. É assim onde eu recebo uma plenitude que completa o meu ser, conforme eu comecei falando. A oração, a conexão, estar nessa conexão com Deus me torna tão feliz, tão repleto, tão cheio, que nada mais eu preciso. E aí, para finalizar agora, para finalizar mesmo, versículo 24, que diz assim, esse aqui eu até anotei: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Porque toda carne é como a erva, ou seja, toda carne. A carne são os sentimentos que nós carregamos. Não é a carne, nosso ser de carne e osso. O nosso ser de carne e osso é somente carne e osso. A carne e o osso transmitem coisas através dos sensores que nós temos no nosso corpo. E os prazeres, eles vêm através desses sensores, os prazeres dessa vida. Comer os alimentos, o sabor dos alimentos, o olfato, os sentidos que nós temos, né? O tato, a percepção na língua dos alimentos, como eles fluem na nossa boca, né? Como um alimento gelado, quente, azedo, doce, amargo, enfim, todos esses alimentos eles têm e nos trazem o prazer, e esse prazer vem para a nossa alma. Então, se nós não controlamos os nossos sentimentos, e isso eu vou para outras partes também, a parte sexual, a parte dos vícios, né? Vícios de N coisas, drogas, bebidas, sexo, milhares de coisas. Então, Pedro diz aqui, a carne é como a erva. Então, e a flor e a glória do homem, a glória que nós carregamos, ela vem através da flor. E essa flor, ela está conectada na erva. Se a carne perece, se a carne erra, se a carne faz coisas erradas, essa flor, ela murcha e cai. Ou seja, a glória que nós carregamos, ela é perdida. Aquilo que nós recebemos de Deus fica perdido. A gente não tem mais acesso por estar caminhando nos erros. Então, Pedro nos convida aqui: vigiai perante a vossa carne, perante os vossos desejos, os vossos anseios, as vossas vontades. Vigiai diante disso, para que a flor que está em vós, ela se mantenha vigorosa, gloriosa, em intimidade e em conexão com Deus. Amém? E a palavra
ela não passa. Ou melhor, a palavra ela permanece. Nós passamos desse tempo. Os apóstolos passaram dos tempos deles, os profetas, todos passamos. Mas a palavra de Deus, ela permanece por todos os tempos, por todos os momentos, as trajetórias, a vida das pessoas. Basta nós querermos nos conectar, estar inclinados para isso e vivendo nisso. Amém? Amém. Que maravilha. Que Deus abençoe cada um que entrou aí. Vocês que estão aí até o momento. Quem chegou aí, a Thaís, o João, e quem quiser chegar mais, todas as segundas e todas as sextas, nós fazemos esse movimento aqui, essa parte da manhã, no início do dia, para que nós possamos iniciar o dia vivendo algo especial, o Evangelho de Jesus Cristo, refletindo e experimentando de tudo isso. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Senhor Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É Jesus, o nosso mestre e rei, aquele que completa o nosso dia, de onde vem a plenitude do nosso ser, quem traz o alimento que nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso dia. Jesus Cristo é plenitude, Jesus Cristo é santo,
é santo, é santo. O Senhor Jesus, que morreu por cada um de nós, que se fez humilde para nos engrandecer nesse tempo que nós estamos vivendo, para que nós pudéssemos viver algo extraordinário nessa vida e pudéssemos acessar algo que jamais nos foi permitido. Jesus veio para nos transformar em seres poderosos conforme nós somos. Jesus veio para nos dar os direcionamentos para as nossas vidas e assim poder caminhar junto dele, junto de ti, Senhor Jesus. Esse é o que mais me alegra, essa é a minha felicidade, Senhor. Esse é o prazer que eu carrego dentro do meu ser. É Jesus, o nosso mestre rei, vem aqui tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Amém. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos hão de se dobrar. Mas que esses joelhos se dobrem antes da chegada a hora, antes do tempo chegado, porque depois que chegado o tempo, não vai mais adiantar os joelhos serem dobrados. O tempo já vai ter passado. Então, o tempo que nós precisamos fazer isso, que nós precisamos nos colocar diante de Deus, diante do Pai, diante de Jesus Cristo e ativar o Espírito Santo nesse dia de hoje. É nesse dia de hoje que nós precisamos fazer isso. Então que você faça na sua casa, no seu ambiente, que você faça no seu tempo que você está vivendo. Ative, conecte, esteja junto de Jesus Cristo, para que no dia da volta de Jesus, você somente se deixe fluir, porque o teu lugar já estará reservado. Amém? E vamos fazer essa oração final aqui para a gente encerrar esse momento. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigado por esse momento especial em que nós vivemos, por estar conectados com a Tua Palavra e conectados contigo, Pai. O Senhor é maravilhoso e o Senhor faz maravilhas em nossas vidas todos os dias. E nesse dia não há de ser diferente, porque o Senhor está caminhando ao nosso lado. E na fé que nós carregamos, cada um de nós podemos perceber a Tua presença ao nosso entorno, Pai. Através dos exemplos, através das experiências, nós vamos sentindo o Senhor nos movendo nesse dia de hoje. Através de estar junto de Ti, nós vamos percebendo cada vento, cada sentido, cada situação que vai se passando na nossa vida. Nós vamos sentindo a Tua presença, Pai. O Senhor sopra nos nossos ouvidos a palavra, sopra nos nossos ouvidos os direcionamentos. O Senhor sopra a todo momento. Nós que precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando. Então, nesse momento, nesse dia, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para poder entender cada palavra, cada sentido, cada sentimento que está passando dentro de nós, para assim poder viver o que o Senhor tem para nós. Tirar todas as distrações,
tirar aquilo que nos embriaga na nossa trajetória, aquilo que rouba os nossos sentidos, que nos rouba de nós mesmos, para que com esse ser, com esse corpo lavado, com esse coração lavado, com essa alma lavada, nós possamos viver esse dia de uma forma maravilhosa, viver esse dia segurando na mão de Jesus, e assim caminhando, o Senhor vai nos tranquilizando nessa jornada, trazendo para nós algo que nós não enxergamos, mas que quando nós vamos nos deparando com essa visão, com esse ambiente, nós vamos experimentando de algo que é maravilhoso, é magnífico, algo que o nosso coração jamais pensou, mas que Jesus ele vai nos mostrando e vai revelando tantas coisas boas ao caminhar junto dele, tanta plenitude, tanta satisfação, tanta felicidade ao caminhar junto de Jesus. Imagine você agora caminhando num caminho e uma luz no horizonte que está reluzindo, e aí você olha e fala: nossa, o que será que há naquele lugar? E nessa caminhada, nessa trajetória, você vai vivendo coisas que você jamais viu, e Jesus vai revelando tantas coisas que você olha e fala: nossa, eu nem sabia que isso existia. E tantas coisas vão sendo trazidas à tona dentro da sua mente, e de repente você olha algo que extraordinário, que te faz tão pleno que você já não se enxerga mais como você é, aquele ser cheio de falhas, cheio de erros. Não, você já se enxerga de uma outra forma. Você já se enxerga como um ser supremo, um ser superior. Você já passou dessa vida para uma vida diferente dessa. Você já saiu dessa vida e já está vivendo uma vida no Espírito. A sua alma, ela já está entregue. E o Senhor Jesus segura e vai movimentando e vai encaminhando essa alma para algo maravilhoso nesse dia de hoje. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa viver esse final de semana, esses dias abençoados. Estamos aqui no final de novembro, hein? Reta final do ano 2025, já sendo, já à vista. E assim, o que você fez nesse ano? O último mês do ano que já está aí sendo preparado. Quais são os desafios e as metas que você parou no meio desse ano, deixou de executar, deixou de fazer? O que você precisa já iniciar antes de acabar o ano, para que em 2025 você comece, não, eu vou começar 2025 fazendo tantas coisas, eu vou começar com o pé direito. Não espere o ano chegar, comece agora, porque o ano é hoje. Amém? Que Deus abençoe você. Caminho. Vou fazer aqui, gravar aqui a tela. Quem entrou aqui, o João, a Thaís Espetacular, o João Brás, grande João, que mandou aqui, ó: valeu, irmão, para você e sua família também. Amém. O Marco Aurélio, todos vocês se sintam amados, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a minha família, a minha esposa, as nossas filhas, nesse dia de hoje, que elas se sintam amadas. Que o Espírito Santo revelado seja luz para esse mundo. E para você que está vivendo nesse tempo, que o Espírito Santo seja luz na sua vida e na sua família. Não pare no caminho, bora para cima, tamo junto. Vou deixar o link aqui, quem quiser acessar depois no YouTube, que pode assistir, curte, compartilha e manda lá um salve. Fala, Luiz! Estamos finalizando aqui, vou deixar o link aqui depois, hein? Que Deus abençoe você, a sua vida e o seu dia, a sua família. Bora pra cima, tamo junto, irmão. Fica com Deus aí.